Bem-vindos ao seu Duelo de Ideias. Hoje voltamos a uma questão extremamente importante, é a questão dos empresários e dado a situação que nós vivemos, a atual conjuntura económica, estamos também a terminar o ano 2013 e convidamos o empresário Nelson Correia, da Ribeira Grande, é o dono, passa a expressão, do Grupo Papagaio. Nelson Correia, bem-vindo ao Duelo de Ideias. Falava-se tanto em 2013 que ia ser um ano de grandes complicações. Como é que correu para a sua empresa? Boa noite para todos em primeiro lugar. E uma retificação, o dono não, um dos donos, somos três. Donos, muito bem. Senão meus irmãos, os outros dois ficam um bocadinho chateados comigo. Em relação ao ano de 2013, face a 2012, a empresa não tem razão de queixa em alguns sectores. Nós acabamos por ter praticamente um ligeiro crescimento, falta mais um mês, tudo é possível que, se as coisas a correr bem como correrem até aqui, é possível que nós conseguimos ultrapassar os números do ano anterior, mas são 4 anos a cair. Portanto, é o primeiro ano possivelmente de recuperação. Com resultados um bocadinho melhor face aos outros anos anteriores, porque também a empresa apanhou, como tinha área de construção, foi bastante abalada pela crise da construção e pelos incumprimentos de muitas empresas, que felizmente ainda estamos vivos, mas com muitos sacrifícios, porque foi à maneira antiga, uns calotes violentos. Sem qualquer hipótese de recuperação em alguns casos. Acha que o futuro, vai ser mais risonho, dado que teve um pequeno crescimento em termos comparativos do ano passado, o futuro é mais risonho? Eu estou convencido que sim, porque para bater no fundo já bater, confiar nos nossos políticos, tudo é possível, que as coisas tenham outro tipo de... sejam mais agradáveis e em que haja confiança no consumidor. É verdade que continua-se a cortar salários, não é nada agradável para as famílias, porque as famílias não ganhando não investem, não compram e as empresas, por sua vez, penalizam-se. Em contrapartida, as empresas estão penalizadas com vendas, também não conseguem aumentar os ordenados aos seus trabalhadores, o que leva tudo de arrasto, quer dizer, eles também acabam de não ter dinheiro disponível, também não compram na concorrência, tudo isso é um ciclo. Portanto, nós estamos sempre um bocadinho pendurados, quer queiramos, quer não, à governação deste país e da região autónoma dos Açores, neste caso. Pronto, e é triste quando este ano tínhamos alguma hipótese ou alguma sensação que o desemprego seria menor na região com as promessas feitas do último governo, vem-se a deparar tudo ao contrário, quer dizer, o desemprego aumenta mais, a gente vê todos os dias, nós temos também uma área ligada ao café, todos os dias vemos mais pessoas no café, as mesmas caras durante meses, não conseguem emprego, é triste, é muito triste. Sendo a sua empresa sediada na Ribeira Grande e em termos autárquicos houve uma alteração grande, enfim, saiu Ricardo Silva, entrou Alexandre Gaudêncio, como é que comenta, o que é que acha deste novo Presidente da Câmara? Eu, antes de mais, ainda voltava atrás, portanto, como estava a falar no desemprego, eu também faço parte da área social, estou na Santa Casa de Misericórdia da Ribeira Grande na mesa administrativa já há uns anitos, e nós, por aí também podemos avaliar também a dificuldade que as famílias andem a ter. E cada vez mais nós temos sido confrontados com o aumento de solicitações em termos das refeições, que nós damos lá, que é uma refeição económica que o Governo suporta, e as famílias só pagam 7 cêntimos, praticamente, cêntimos, portanto, e nós começamos com 50, já estamos com 150, num espaço de 2 meses. Portanto, é verdade que a refeição é super barata, mas isso também não está ao alcance de cada família, portanto, aquilo há uma triagem, nós temos o Serviço de Ação Social na própria Santa Casa, em que faz-se uma análise da família, portanto, não é qualquer família que tem direito àquilo, portanto, não é dar por dar. Portanto, a par disso, os bombeiros voluntários da Ribeira Grande também, através de um grupo de voluntários, também tem vindo a dar refeições, cada vez mais são bichas, é lamentável, quer dizer, eu sou do tempo em que a pobreza era envergonhada, mas as pessoas batiam às portas só para pedir comida para aquele dia, mas nós já sabíamos, eram sempre os mesmos identificados. Hoje, infelizmente, a classe média já está um bocadinho pelos gostos da amargura também. Em relação à tua pergunta, foi com alguma expectativa a vitória do Alexandre Gaudêncio, porque eu julgo que não estava nem no cenário dele. O mérito, portanto, é dele, como é óbvio, mas o desmérito maior é do antigo Presidente da Câmara, porque julgava que tinha as coisas na mão. A postura dele durante os últimos 2 mandatos não foi a melhor em termos de relacionamento quer com as instituições, quer propriamente com
os residentes na Ribeira Grande, o povo, não é? O povo, olha lá. Portanto, aquela sua atitude que era aproximando e depois na ponta final algumas prepotências em termos de decisões importantes mesmo para a própria cidade, nomeadamente a Rua Direita, acabou por penalizá-lo no silêncio. Que é impressionante como é que as coisas à última hora derem uma volta. Por isso, o Alexandre Gaudense é um rapaz novo, portanto é um gestor bem posicionado dentro do grupo Banif. Estou convencido e também, portanto, muito bem relacionado com a juventude. Tinha feito um trabalho com alguma metodologia nos grupos jovens, no desporto, na cultura, inclusive também os pais, quer queiramos, quer não, ajudarem um bocadinho a isso, porque também são conhecidos. Portanto, ele tem que se aguentar agora com os outros mais velhos do que ele, mas eu estou convencido que ele vai acabar por ser um bom presidente de Câmara. O tempo dirá. Carlos Belmente. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E vamos tentar fazer do tema da sua vida uma entrevista interessante. Conte-nos alguma história da vossa empresa. Porquê este nome? De papagaio. Sim, é um nome muito lugar, não há papagaios em São Miguel a não ser de estimação, não é? Eu vou tratar professor, porque foi meu professor e com todo o respeito. O professor é assim, portanto, meu pai esteve no Brasil na área de imigração, ele saiu daqui, portanto a empresa tem 63 anos, foi o primeiro alvará que está lá de 1950 com uma taberna e mercearia, e acontece que ele emigrou nos finais dos anos 45 ou 46, se a memória não me falha. Meu avô teve um açougue no Brasil, não gostou daquela situação porque eles eram tão ladrões como são eles ainda, corruptos, os gajos das finanças. E ele já estava tão chateado com aquilo no Brasil. Quer dizer, hoje recebi um e-mail do Brasil que infelizmente também a corrupção continua lá, que é um país muito complicado. Mas naquela altura, meu avô acabou-se chateado, já tinha uns troquinhos e resolveu, portanto, voltar à sua terra. Comprou umas casinhas e... Sua terra, Ribeira Grande. Ribeira Seca de Ribeira Grande. Mesmo Ribeira Seca de Ribeira Grande. Ele nome, inclusive, portanto, naquela altura tudo era fácil e resistiu-se como Jacinto Correia Papagaio. Porque veio do Brasil, as pessoas alcunharam como papagaio, como vinha de uma terra de ave raras. Terra de papagaios e, portanto, ele zangava-se com esse apelido ou aceitou? Ele não, meu pai principalmente. Meu pai, naquela altura, portanto, ele fez a sua infância lá, portanto, foi com 6 anos e veio com 13, portanto, já veio com uma mentalidade um bocado diferente. E, portanto, o seu pai não nasceu no Brasil? Não nasceu, foi veio daqui crianças, e teve 7 anos no Brasil. E fruto dessa vivência que ele teve no Brasil, foi sempre um homem de mente muito aberta, em que dê alguma liberdade aos seus filhos, por isso é que a empresa hoje possivelmente ainda está viva, a empresa descentralizou. Por ser uma simples taberna? Exatamente, e mercearia. E mercearia. E depois? Meu pai foi crescendo, portanto ele para já teve que ir para a terra, ele comprou umas terrinhas, tinha dinheiro para isso tudo e chegou a ir para as terras dentro de uma saca que ele tinha vergonha de passar pronto, ele levou o sacho na mão. Acontece, ele com 19 anos, eu voltei mais já um bocadinho porque ele era diabético, meu pai ficou com o negócio da mercearia e começou a fazer instalações elétricas e ali na Bretanha... E já nessa altura tinha o nome de papagaio o vosso empreendimento ou era só... Não, nunca tivemos. Eu vou chegar lá, como é que nós assumimos isso? Vamos lá ver então. Nessa altura, meu pai, portanto, começou com a mercearia, começou a introduzir na mercearia eletrodomésticos, decoração, inclusive ourivesaria, ainda hoje temos. Isto no centro da Ribeira Grande? Na Ribeira Seca, ali onde fica o restaurante Silva, aquele centro tudo ali. Portanto, aquilo tem ali, aquele estabelecimento todo, aquilo tem ali 7 ou 8 casas com pradas. É tudo vosso? Tudo nosso, E a vende alguma coisa ao banco, mas não. Claro, isso é outra coisa. Mas diga uma coisa, a sede da empresa é ali? Ali é que nasceu tudo. E nós ali fomos sempre remodelando aquilo por dentro, portanto, neste momento aquela área tem cerca de 2 mil metros. Mercearia, eletrodomésticos... E ferragens. E ferragens.
E depois entram na construção civil ou é só Não, comércio? é só comércio de construção Portanto, a civil. vossa atividade é só comércio? Só comércio, exatamente. Nós chegamos a faturar, Sr. Professor, 12 milhões de euros há 4 anos atrás. Antes da crise? Antes da crise, com 40 E o funcionários. setor mais importante, a construção Era a civil? construção civil, representava 50%. Quantos empregados é que têm? Nós chegamos a ter 42, neste momento temos 38. Vamos então. Bom, não foi uma baixa Não muito foi uma grande. baixa muito grande, de 10%, facto. Porque assim, a empresa criou outras estruturas, descentralizou, aumentou os espaços, portanto, e aí foi preciso, largou os horários, portanto, houve uma adaptação. Muito bem. Nessa altura, por causa da história do papagaio, Era isso que lhe ia perguntar. meu pai, eu nesse instante estudei, como foi meu professor, estudei, saí, tive 2 ou 3 empregos e acabei por ingressar na banca. E na banca estive lá 11 anos. Mas antes disso, por causa da história do papagaio, eu chorava muito na 4ª classe, ou na 3ª classe, ou na 2ª, entre as pessoas. Escola de onde é que passou? Era mesmo na Ribeira Seca da Ribeira Grande. Eu e meus irmãos. Quem foi a professora ou o professor A professora de referência, a Dona Manuela. Era uma boa professora? Excelente. Por acaso tive sempre a sorte de ter bons professores. Que era a esposa do Sr. Leonardo, que chegou até aqui, uma empresa também ligada à área de comunicação de relógios. Nessa altura nós chorávamos, as pessoas apelidavam-nos de papagaio, quer dizer, era mais engraçado que ser carneiro, ou há pessoas que também têm o nome carneiro. Mas nós chorávamos e para casa chegava todo lixado. Não gostavam? Não gostava. Nós tínhamos, era mercearia moderna, era o nome da mercearia. O meu pai pôs, foi mercearia moderna. E depois começou como Setão de Correia, isso já em 74. Foi mesmo antes do 25 de Abril. Que o meu pai montou, foi em outubro de 74, quando nasce o Setão de Correia. E, na altura, o nome também não foi feliz, porque o stand ligava-se muito à venda de carros, só que aqui não havia. Nos Açores não havia muitos stands de carros. Portanto, ele ligou, ponto de paciência, foi um nome que fica. Mas quando eu ingressei, pronto, foi crescendo, a gente vai tendo outras mentalidades, e quando meu pai desafiou-me a voltar novamente para o comércio, portanto, aí nós tínhamos só 6 empregados. Portanto, estamos a falar em 93. 6 empregados, de 93 até agora, foram mais 30 que se admitiram. O que é que acontece? Eu assumi de uma vez por todas, bem, nós temos que tirar partido da popularidade. Com certeza. Se toda a gente nos chama eram papagaio... conhecidos por papagaio. Exatamente. E consequentemente, já agora... E registramos a marca. E a marca está registrada como Lojas Papagaio. E tem a marca registrada no Registro Nacional de Pessoas Coletivas. E futuramente, se a coisa correr bem, como me espero que corra, as lojas vão deixar de ter o nome de Setão de Correia e vai passar tudo de Lojas Papagaio. Lojas Papagaio. Diga-me uma coisa, a Ribeira Grande é diferente do resto da ilha, não é? Eu suponho que os vossos principais clientes são a Ribeira Grande. Não, senhor. Não, então. E num dia desses, numa reunião na Câmara de Comércio, eu sou dos poucos que aparece da Ribeira Grande nas reuniões da Câmara de Comércio. E dizia, estou numa fortuna. Os seus clientes? A grande parte é fora da Ribeira Grande. 50%. Mas dentro do Conselho ou fora do Conselho? Conselho, portanto, já foi... A Ribeira Seca é uma pequena freguesia. Pronto, mas a dimensão da empresa... Não estou a ver uma empresa com 43 ou 38, neste caso, de funcionários na Ribeira Seca da Ribeira Grande. É impossível, não? Pois, nós temos uma loja nas Capelas, como funcionários só, mas tem 400 metros. Portanto, uma área muito maior até aqui que a Então já se expandiram para as Capelas. Nós temos também na Estrada da Ribeira Grande um espaço com 2.800 metros quadrados. Portanto, de vendas a grosso? A grosso, exatamente. Mas está transformado. De que ramo? Também ligado à construção, bricolagem e jardinagem. Nós agora, há bem pouco tempo, com a implementação de uma loja nova que introduzi aqui na ilha, nós tivemos que fazer mais uma nova reorganização lá e fizemos um open space. Portanto, o cliente chega lá e serve-se seja num hipermercado com o carrinho, Portanto, baixamos os preços, inclusive, para sermos mais competitivos e deixamos de dar crédito. A sua experiência como bancário ajudou na estruturação da empresa? Ajudou muito, que é assim. Portanto, o acesso ao crédito foi fundamental. Começou por isso, Sr. Professor. É assim, eu quando estive na banca, eu sou do tempo da velha guarda, em que a gente contava os juros da conta à ordem com a máquina de calcular. Portanto, contávamos ao dia. Contávamos os depósitos a prazo eram contados também e calculados com a máquina de calcular ao lado, não havia computadores. Portanto, o único computador que havia era balançar cheques e não fazia contas, era só o lançamento.
portanto, a partir daí a gente acaba de tirar um grande conhecimento. No relançamento do cliente do crédito, portanto, eu joguei muito com os meus fornecedores, em que eles deram prazos mais alongados, e nós lançámos muitas campanhas de crédito muito fortes, com algum risco, mas o risco foi muito menor, muito pouco. Campanhas, a comunicação social teve importância nisso, quer dizer, teve que publicitar naquela altura na rádio, naquela altura não era muito, mas aqui o Marco bem sabe, às vezes a gente conversa, nós há 4 anos nós chegamos a investir 100 mil euros por ano em publicidade. Portanto, e neste momento estamos com 60 mil em publicidade por rádio, ano. Televisão, outdoors, e outdoors, tudo isso. Mas onde agora, como eu estava a explicar, por causa do comércio tradicional em Ponta Delgada, e eu vim cá mais essa reunião por causa disso, por causa da campanha que fazem do comércio tradicional agora nessa época, mais do Natal, para ver se Ponta Delgada, porque a Câmara de Comércio é de Ponta Delgada, é a Câmara de Comércio de São Miguel e Santa Maria, mas o nome é Ponta Delgada, é a Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada. E muitas vezes esquecem-se do resto da ilha. Pronto, inclusive, e provas é, a Câmara de Comércio, a Câmara da Ribeira Grande, a Câmara Municipal da Ribeira Grande, tinha feito uma reunião uma semana antes preocupada, porque não sabia até que ponto a Câmara de Comércio ia ajudar os comerciantes da Ribeira Grande na divulgação do comércio tradicional. Tinha até pedido uma cotização a nós todos para fazer uma coisa no género dessa que estava sendo feita. Graças a Deus, nós sabemos muito bem que aqueles dinheiros são comunitários, não é da Câmara de Comércio no Delgada, portanto, e a campanha abrange toda a ilha e Santa Maria. E nessa campanha os comerciantes de Delgada estavam muito preocupados porque o investimento tinha que ser feito dentro do centro da cidade. E não sei quantos, e as ruas não sei quantos. Eu disse, então daqui a dias a Câmara de Comércio vai olhar para vocês e os outros é paisagem. E então eu disse, portanto havia lá várias ideias no ar, mas eu exemplifiquei uma em relação à minha empresa. Vem a propósito de dizer como é que uma empresa naquele sítio, como é que consegue crescer tanto, como é que tem um volume de faturação tão alto. Até não, é verdade, tem vários ramos, mas nós estivemos sempre dentro das maiores 100 empresas dos Açores. No ranking das 100 maiores andamos ali sempre no mês, 77º, 70º, 80º, conforme os anos. E o professor sabia muito bem que para entrar na Ribeira Grande só havia duas hipóteses. Vinha-se pela Estrada Velha, entrava diretamente onde nós temos a primeira loja, que agora vai empurrar e na frente do restaurante Silva, vinhamos por baixo, em Rabo de Peixe, tínhamos que tomar o caminho de Santana ou entrar cá mais atrás, no Pico da Pedra. Portanto, nós ali, toda a gente era obrigatória a passar por aquele canto, e os autocarros inclusive, que era um movimento. Havia, quando eu comecei a estudar naquele tempo, em 70 e poucos, aliás, eu vim mais cedo, em finais de 79, quando eu estive no seminário durante 3 anos, e a gente apanhava o primeiro autocarro das 6h30 da manhã, e eram 3 autocarros cheinhos. Hoje, já não há autocarro das 6h30, o primeiro que passa às 7h15 e é só um. No fundo, deixe-me só fazer um parênteses. O senhor tem a escola toda, tem a escola industrial, tem a banca e tem o seminário. Mas não era não lhe falta nada, não lhe falta. Mas aprendi um bocadinho com eles. Claro. Onde é que acha que aprendem mais? Na escola industrial, na banca ou no seminário? Ou na loja? Na escola industrial também ajudou-me muito, que foi na área do comércio. Eu sabia fazer escrita, aliás até acabei por ser técnico de contas também, entusiasmou-me bastante a escola industrial, e eu gosto muito de números, portanto, tive o doutor Palha. Vamos retomar o velho professor Palha. O velho do Palha, portanto, que a gente fazia uma escrita toda completa de princípio ao fim. Hoje, eu não sei se na universidade se faz, claro. se monta-se desde uma coisa tão completa como ele fazia. Mas fazia um tempo. Mas, retomando, como é que se cresce? Se cresce também com a publicidade, com os investimentos, e é preciso estar atento ao mercado. E nós ali apanhamos, julgo que em 80 e tal, abre-se mais uma estrada que deriva o trânsito quase tudo para a Ribeira Grande, o que vê para mais de 50% do trânsito deixou de passar naquele local. Nós tivemos que investir em publicidade, com painéis publicitários à entrada da cidade, e dizer, bem, nós estamos aqui. Portanto, e também para isso também é preciso corresponder com serviço, é preciso corresponder com preços. Claro. Se tudo isso não tiver, não for acompanhado pelo essencial. Mais tarde abre mais uma estrada por cima e nós mais publicidade para a estrada, e pronto. E o que é verdade, nós tivemos todos os anos de crescimento, desde 1950, nós estivemos sempre a crescer paulatinamente, com um dígito ou 2 dígitos, havia anos melhores ou piores. Só descemos nos últimos 4 anos, quando a economia desceu. Portanto, nós tivemos 58 anos sempre a crescer.
portanto, mas com um grande esforço próprio em termos publicitários. E dizia alguns colegas meus, eu queria ganhar esse dinheiro em publicidade. Não, aquilo é um investimento que nós fazemos. É verdade, são 100 mil euros num ano de publicidade. Alguma empresa na Ribeira Grande, na cidade da Ribeira Grande, seja maior que os senhores em relação ao número de funcionários? Já não digo sim, o número de funcionários só industrial, comercial não. Comercial não. Então, comercial não. No comércio, digamos que vocês são os reis do comércio no Conselho de Ribeira Grande. Somos os líderes do comércio. Os líderes do comércio. Mais republicano. Agora vamos lá ver. O relacionamento como comecei por dizer, a Ribeira Grande é diferente, o Conselho da Ribeira Grande é diferente do resto da ilha, são mais agressivos. Os empresários são menos passivos, são muito ativos, não gostam de esperar pelas coisas, vão atrás delas e digamos, são a mola real em qualquer área, não vale a pena a gente estar com fantasias. Aqui, em Ponta Delgada, pensa-se muito, estuda-se muito, mas a realização é mesmo a Ribeira Grande. Não sente isso, não sente que a Ribeira Grande tem um dinamismo maior que o resto da ilha, que é o motor da ilha. Eu, em 76, tinha acabado o 7º ano. O 7º ano antigo. Sim. E que foi... 11º concedeu o 6 de junho. E aí eu tive a percepção o que era a Ribeira Grande. Foi quando eu também fui, dentro dos caminhões, para a invasão do aeroporto, da RDP, tudo. E aí é que se via, na altura é que se via, porque agora, pronto, as empresas cresceram, houve muitas empresas que cresceram no Conselho de Ponta Delgada, Lagoa, com caminhões, mas naquela altura a Ribeira Grande tinha mais de 50% de representatividade industrial. E eu julgo hoje que ainda está no terceiro Conselho, terceiro conselho. Já aqui o Marco falou na parte da política. Sente que a política tem importância em relação ao empresário Papagaios? Alguma vez pensou na política como salvação da sua empresa ou não quer saber da política e apenas trabalha com o mercado? Bem, isso agora aí eu tenho que recuar um bocadinho. Primeiro vou responder... Não precisa de contar segredos. Não, mas vamos primeiro responder da agressividade do comerciante e do industrial da Ribeira Grande. Sempre foi muito violenta porque estava um bocadinho abaixo de Ponta Delgada, portanto Ponta Delgada era sempre os protegidos. Isso é como seja Lisboa-Porto, há aquela rivalidade. Nós aqui, não aquela rivalidade em termos pessoais, mas em termos de saber que nós estamos ali e para sermos ouvidos temos que esperar por outros que nos façam ouvir. Portanto, nós temos que lutar. Portanto, e a Ribeira Grande na área industrial, não precisa de falar muito, portanto, era líder. E é líder na área industrial. Quer nos laticínios, quer na parte da construção civil. Na área comercial, na altura, a rua direita da Ribeira Grande tinha grande pujança. Era uma rua mais comercial, logo a seguir, talvez, a Machado dos Santos e a António José de Almeida. Portanto, e havia boas casas. Infelizmente, está de rastros, como aqui em Ponta Delgada, também há muitas casas a fechar. Portanto, os Papagaios não estão dentro do coração da cidade, estão nos extremos da cidade. E talvez foi o pessoal mais inteligente, que todo o comércio que está dentro da cidade hoje em dia está a sofrer... Sofre ali um espartilho. Um espartilho, em termos de estacionamentos. Hoje em dia, a grande mobilidade, onde agora quando eu dizia que havia 3 autocarros para Ponta Delgada, havia-se logo que as pessoas não tinham carro. Não acha que aí as câmaras, os políticos deviam agir mais rapidamente? Por exemplo, em Ponta Delgada, a doutora Berta Cabral criou ao lado de um grande parque de estacionamento, criou o parque de estacionamento da Avenida, o do Teatro, concretizou e aumentou o de Castilha, etc. É exatamente isso, quer dizer, e a derrota do Ricardo Silva nesse aspecto prende-se um bocado a isso, porque ele mete a rua direita sem estacionamentos e diz que os estacionamentos estão a 150 metros. O professor e todos nós possivelmente já viajamos as capitais da Europa e já vimos que os estacionamentos também não estão ali dentro da cidade, mas há muitos que são subterrâneos e estão mesmo dentro dos principais... Os centros comerciais hoje até guardaram isso para eles próprios fazerem, não é? Exatamente, e a cidade de Ribeira Grande tinha possibilidades de fazer isso. E aí é que ele devia ter começado. Aliás, na altura, quando estive lá reunido com o professor Mário Fortuna e ele, na Câmara de Comércio, nós apelamos que ele devia ter feito um projeto integrado de urbanismo, um projeto na altura que se fazia o Urbacom, em que se reunia os comerciantes, integrava-se os comerciantes, a parte comercial,
a parte também da autarquia, portanto, e tudo isso ajudava a fazer um plano mais discreto, que seja aquela obra à pressa e mal feita, que não está em condições. Parece que a Ribeira Grande não gostou mesmo da obra da rua principal. Não gostou porque a pedra que foi lá posta, para já, não é nossa. É uma pedra mal feita, as pessoas caem, há uma série de... E depois não ficou... E a terra da pedra, não é? E a terra da pedra. E a obra não ficou bem concebida. Aliás, para o VECA já mandou tirar os vasos todos. Os vasos de flores já desapareceram todos essa semana da Ribeira Grande. Portanto, já o atual presidente. O atual presidente já remodelou o projeto final da rua direita. Portanto, havia um restaurante, onde se investia nesse restaurante quase 500 mil euros. Portanto, aí ele reduziu agora 500 mil euros para que um restaurante dentro ao pé da Câmara. Uma pergunta chata. O senhor manda politicamente nos seus empregados? É que 42 pessoas são 300 votos no mínimo, não é? Nós somos uma família. Eu não tenho chatices laborais com a minha empresa. Eu digo isso a muita gente, porque eu trabalho com eles o dia a dia e sei como... Mas também tem uma coisa diferente, doutor, que é, eu estive do lado de cá e sei o que é ser mandato, que é isso que muitos empresários precisavam, primeiro serem mandados, para depois irem para o terreno e saber-se bem, para mandar o outro, isso custa bastante às vezes e dói. E, portanto, a gente tem que mandar às vezes e temos que impor. Eu não me refiro na parte laboral, porque nós sim, mas na parte da política. Já sabemos que papagaios são um sucesso. E que é uma empresa que consegue atravessar esta crise pavorosa apenas com 4 baixas, digamos assim, em 40, 10%, é um milagre quase. Não é? Portanto, foi um... Agora, politicamente... Sente que eles gostariam de votar na mesma coisa que o patrão vota, no mesmo partido? Já lá votamos. E provei que foi agora para as autárquicas. Nós tivemos lá 2 concorrerem pelo Partido Socialista. Como candidatos? Como candidatos. E sabendo que pelo lado de cá é tudo laranja. Porque é isso. Nós, quando nascemos, temos uma política, uma religião, um clube de futebol à partida. Sim. Quando nascemos não, mas logo a seguir. Logo a seguir, sim, logo a seguir. O clube de futebol, a política... Seu pai qual era o clube de futebol? Era, por acaso ele não teve azar, ele era de Sporting e eu sou de Benfica. Mas tem um irmão que é de Sporting, então tem outro irmão que é de Benfica, ficamos todos... Então aí não houve sucessão, não houve sucessão. Mas aí, nós durante uns anos vimos, mas isso é como tudo, nós temos a mente mais aberta e não temos que fazer pressões. Eu nunca fiz pressões para eles votarem a ninguém, e eu fui candidato... Mas sente, por exemplo... Eu fui candidato a juntas de freguesia... Há empregados que gostam de dar graça ao patrão, não é? Sente que eles se aproximam de si, como é que diz, vou votar em si, trata-me bem, ou isso não entra? Já não entra. Isso não entra no baralho das vossas cartas profissionais? Foi tanto que nós fizemos de conta que não sabíamos. Porque assim, há aí um grande, e aí é que está a resposta que queria. Há um grande domínio da política sobre as empresas, queremos, quer. E já ia entrar aí. Quer queiramos, quer não. Porquê? O que é que, faça uma radiografia, o que é que a política afetou a sua empresa? Em quê? Diretamente ela não afeta que nós temos sido neutros. Sim, mas se eu tivesse que tomar um partido, aliás, o partido está tomado, mas se eu tivesse que impor as minhas ideologias, pronto, e dizer assim, bem, eu não gosto do Presidente da Câmara, que ele é do socialista, eu sou do social-democrata, nós vamos entrar aqui em tudo. Tive que ser neutro. Mas levamos ali 1 ano ou 2 anos até ele entender que nós não estávamos, misturas, não havia misturas. Foi muitos anos do lado de lá, passou para o lado de cá. Mas sentiu pressões da parte dele? Não tanta pressão, mas um bocadinho de penalização em termos de compras. Portanto, derivava. A Câmara é sempre um bom cliente, não é? As câmaras se pagar até pior. Quer aquela, quer outras. Depois assim derivam, quer nos empreiteiros ou nos mestres, derivam para aqueles que lhes dão mais jeito. Porque depois também por trás disso dá favores. E age-se bem. Há favores. Acha que a política deve... Infelizmente... Isso é inevitável ou que vocês podem tomar uma posição, digamos, dura, dizer a política para os políticos e deixem os empresários... porque Mas nós temos que conviver com eles. Depois assim, nós estamos muito próximos deles aqui. E o Sr. Professor conhece muito bem que a região autónoma dos Açores, sem o governo regional, o que é que seria? Com certeza, não é? Portanto, nós temos que conviver com eles. Nós queremos, se quisermos fazer uma venda mais discreta, tem que ser uma venda, por exemplo, nós também estamos ligados à área de mobiliário, aliás, também é o nosso esforço, são cerca de 35% de vendas. Nós, se quisermos equipar uma creche, um jardim, ou um centro de idosos, ou uma escola, quem é o cliente, dono da obra? Ao governo. Sendo o governo, nós não podemos estar às turras com ele. Das duas, uma, ou tem um produto melhor que os outros e mais barato, ou então vão ter mesmo que dar o aperto de mão e tirar o chapéu. Pronto, exatamente. É mais ou menos, mas também, assim, onde agora também é aqui uma coisa boa, que é isso que estava aqui na cabeça e tenho que referir. No último mandato do Carlos César,
Se não é ele, aliás, ao segundo ano da crise, se não é o governo que olha para as empresas, ou o primeiro ano, há 3 anos atrás, senão eles não olham para as empresas. Nós estávamos todos, a maior parte estava quase tudo feito aí ao bife, passo o termo, porque a banca... Portanto, reconhece que o Partido Socialista de Carlos César... Não, ele foi um bom governo para as empresas. Esteve em cima do acontecimento e aguentou o passo. E agi na altura certa. Como deve ser. Mas agora perguntas, nós agora temos um outro presidente, Vasco Cordeiro, embora seja o mesmo partido, mas a verdade é que a equipa é toda nova, quase toda nova. Qual era o conselho que dava ao Governo Regional? Como perspectiva de gerente de papagaios. Portanto, o senhor tem uma empresa, olha para o presente, mas certamente está olhando para o futuro, o que é que isto vai ser amanhã e tem que tomar conta disto para os meus filhos poderem aguentar o barco também. Acha que está alguma coisa mal no governo, na política que este governo tem seguido agora em relação às empresas? Porque, no fundo, as empresas como o senhor é que interessam, são aquelas que dão empregos, não é? As empresas falidas não interessam a ninguém, nem ao menino Jesus, e, portanto... E arrastam as outras. E arrastam as outras, claro. Arrastam as outras para o fundo. Ok, agarram-se se são clientes, estamos loucos. Com certeza. Dava algum conselho? Ou não se atreve assim, a isso? Eu não me atrevo, pronto, porque essa pergunta não estava, não estou preparado para lhe responder assim de São que... Sim, mas há de ter uma ideia de que seria bom para a sua empresa, não é? A ideia que é isso, passa aqui pela primeira conversa que eu disse, pelo emprego. Se o emprego aumentasse, ou se fosse menor, o emprego fosse menor na região, é sinal que havia mais empresas a trabalhar. Se o emprego fosse melhor, não melhor, fosse menor. Portanto, havia mais pessoas a trabalhar, mais pessoas a gastar. Consumir, e depois é isso, que é estas coisas, os nossos políticos esqueceram-se. Nós estamos a gastar 14 milhões de euros, que eu juro que aquilo vai ultrapassar para 17 milhões. A derrapagem vai ir para 17 milhões. No museu de contemporâneo na Ribeira Grande, e pergunta-se qual foi o benefício desses 14 milhões de euros trouxe à Ribeira Grande, propriamente dito. Mas não foram, os materiais não foram comprados? A maior parte não foi cá. Até a mão de obra do continente. Então o seu conselho é que comprem cá, não é? Mas o governo já vem fazendo isso há uns anos, há 3 anos, quando começou a crise. O governo lembrou-se que devia-se começar a comprar cá. Eu tive em algumas secretarias que havia mobiliário italiano fornecido. E era mais barato que o nosso? Pode ser mais barato ou pode ser mais caro. O que interessa era proteger, a nossa economia regional e proteger também o país. Porque é que há de se comprar material? É a Espanha, porque é que há de se comprar material? A Itália, a França, que é um grande produtor. Sabendo nós que temos em Portugal empresas, agora é que e eles têm feito um esforço muito grande, até na aplicação dos materiais nas obras, nos edifícios em dia tem-se apelado muito aos materiais regionais. Portanto, mas isso é transversal a tudo. As famílias também esqueceram que não podiam gastar aquilo que não tinham. E o governo gastava aquilo que não tinha porque havia fartura de dinheiro. Porque mas agora a coisa já não há. E o conselho era focalizar mais nas empresas regionais e depois é isso, porque desses 17 milhões de euros que gastou-se na Ribeira Grande naquele edifício, possivelmente dava para muitas pequenas obras aí que é preciso, e reanimava mais a economia. Eu queria apenas, antes de ir aos livros, queria falar consigo de uma figura que desapareceu no meio de nós repentinamente, o engenheiro Armando Mota. Conhecia o engenheiro Armando Mota? Eu fui autárquica com ele e nós já o conheço de muito longa data, tive algum conhecimento próximo em termos comerciais, não, porque pronto, o chá não tem grande, apesar de também termos mini mercado, mas não representava. Como pessoa, o que eu posso falar mais dele, portanto, era uma pessoa de trato afável, uma pessoa que falava com todos e ouvia. Tinha alguns contras, portanto não era um grande gestor, portanto quando passou na Câmara da Ribeira Grande talvez foi o melhor desempenho em termos de Presidente da Câmara, porque fez o saneamento básico tudo da cidade. Depois foi acusado de não ter feito nada, claro. Mas as pessoas esqueceram-se de baixo, estava muito entrado, portanto, e aí é que ele sai também pela porta. Como é que se explica que o enterro dele tenha sido uma reunião colossal de gente na Ribeira Grande? São pessoas especiais, não é? Que não fazem aquilo a toda a gente, não é? Penso que nunca vi um enterro com tanta gente. Meu pai teve igual, foi quase igual. Portanto, infelizmente há 6 anos. Meu pai, eu não estava cá, estava ausente até, mas
Meu pai também foi uma manifestação. Portanto, Há pessoas que realmente meu pai deu acreditar. muito crédito na Ribeira Grande e também era uma pessoa que estava ali todos os dias com ele. Meu pai, eu via as pessoas e não era pessoa de. Por isso teve uma manifestação também, mas Pesar muito grande. muito grande. Portanto, Muito e o Armando obrigado. Mota também mereceu. Muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado, vamos então aos livros agora, não É é? verdade, muito rapidamente, como ao costume, porque a cultura aqui é como a política, não é? Eu queria falar em Jaime Figueiredo, A Ilha de Gonçalo Velho. É um livro muito interessante sobre a Ilha de Santa Maria. Gonçalo Velho foi o descobridor e povoador dos Açores. É um livro ilustrado, já antiguinho, mas o essencial da história de Santa Maria e o começo da história dos Açores está aqui. Em segundo lugar, e em homenagem aqui ao nosso bancário, eu trago um curso de Direito Bancário que é do açoriano Augusto de Ataíde e do seu irmão Duarte, o Conde de Albuquerque, filhos do Dr. Augusto Ataíde, que foi secretário de Estado de Marcelo Caetano, e que tem uma obra de direito bancário, hoje muito importante, não é? Porque o direito na banca seria fundamental para que a banca não se afastasse muito da ética, como tem sido acusada, e infelizmente com alguma razão. Muito bem, depois deste bonito testemunho de Nelson Correia, falamos também da vida pessoal. Espero que tenha gostado. Para a próxima semana voltamos com mais uma. Até lá.